Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus, abençoe tua família também. Estou feliz por você estar assistindo este vídeo com o título O mundo pode desabar, mas eu sou guardado por Deus. O mundo pode desabar, mas eu sou guardado por Deus. Você que é do sexo feminino pode dizer, eu sou guardada por Deus, com certeza. Deus guarda você se você estiver inserido neste assunto que vamos falar, ou inserida neste assunto que vamos falar. Mas primeiro vamos orar a Deus, agradecer a Ele por este dia, agradecer pela tua vida e pela minha. Oremos juntos? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pela noite. Conforme for o horário que a pessoa estiver assistindo este vídeo, que a gratidão dela esteja, ó Deus, sendo direcionada ao Senhor, por existir, por ter mais um dia vivido, cuidado pelo Senhor, dado pelo Senhor, para que nós possamos regozijarmos e alegrarmos nele, é que o Senhor nos dá este dia. Muito obrigado, Pai Santo. Eu oro pela família dela, eu peço ao Senhor para abençoá-la no nome de Jesus, para que os sonhos desta pessoa, segundo a Tua vontade, sejam realizados no nome de Jesus. Havendo nesta pessoa que está assistindo o vídeo alguma enfermidade, Pai Santo, cura agora no nome de Jesus. Havendo qualquer problema, ó Deus, insolucionável, solucione, ó Deus, agora este problema no nome de Jesus, porque a Tua palavra nos motiva a crer no Senhor. E a Tua própria palavra disse que tudo é possível ao que crê. No nome de Jesus, assim oramos e eu a entrego nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. O mundo pode desabar, mas eu sou guardado por Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, né, que está em Lucas, capítulo 4, ou melhor, Lucas, capítulo 12. E nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. No versículo 4 diz assim: Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Versículo 5: Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, ou a Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, digo-vos, a este Deus temei. Que maravilha, né? É poder ouvir de Jesus palavras que nos trazem vida, nos trazem coragem, né? Palavras abençoadoras. E nós vamos tratar deste assunto. O mundo pode desabar, mas eu sou guardado por Deus. Eu admiro muito a forma que Jesus falava. E agora a palavra de Deus está falando com você. Não sei como está a tua situação, o que você está passando, se teu mundo está desabando. Mas eu quero trazer para você uma palavra de conforto, de alegria, de gozo e de confiança em Deus. E o que me admirava em Jesus, e me admira em Jesus, é que ele falava das coisas simples, usando as coisas simples para falar dos cuidados de Deus. E quando ele falava e quando ele ensinava, ele separava as classes. Quando ele falava com os escribas, fariseus, com os doutores da lei, Jesus não se deixava levar pelos elogios deles, pelos convites deles, pelas formas de hipocrisia que eles usavam, ou as formas hipócritas que eles usavam, para tentarem pegar Jesus, para tentarem com suas armadilhas pegarem Jesus. Este foi o vídeo passado, né? E eu louvo a Deus pelas 65 visualizações já obtidas no vídeo passado. Deus abençoe você que assistiu poderosamente. Então Jesus usava as coisas simples. E ele começa o capítulo 12 dizendo aos seus discípulos, como ele separava as classes, separava os doutores, os fariseus, os escribas, e falava com eles com certa dureza, porque eles tentavam enganar o povo e pensavam que enganavam a Deus.
Jesus então não os amaciava, ele dizia palavras duras, para que essas palavras entrassem no coração deles. Mas ele falava com a multidão também de outra maneira. Mas o mais interessante, que com os discípulos, ele chamava à parte, ele ensinava. E aqui você vê ele chamando os seus discípulos, amigos meus. Ele tinha o prazer de chamar os discípulos de irmãos, né? Uma certa vez, eles falaram, a tua mãe e teus irmãos estão te esperando lá fora, querendo falar com você. E Jesus generaliza tudo e diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aqueles que guardam a lei do meu Pai, aqueles que guardam os mandamentos do meu Pai, estes são minha mãe e meus irmãos. Que maravilha, é Jesus nos inserir junto com eles, né? Como filhos de Deus. E Jesus, então, falando das coisas simples, ele disse aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus também tem uma outra parte que ele fala que o pouco de fermento leveda toda a massa. Ele usa o bolo de uma mulher que usa um certo fermento, ou o pão de uma mulher que usa um certo fermento, e com aquele pouquinho de fermento, ela fermenta aquela massa cresce e vira num lindo pão e um lindo bolo. Jesus usava as coisas simples. Jesus chega a usar também os pardais, os pássaros que aos olhos humanos não tinham nenhum valor. E Jesus chega a dizer em Lucas que 5 pardais eram vendidos por 2 asses. Asse era a moeda romana no tempo de Jesus, né? Uma moeda de muito pequeno valor, precisava de 16 asses, né, para completar um denário, um dia de trabalho do homem. Então, se o asse tinha um pequeno valor, imagina o pardal, né, que eram vendidos 2 por 1 asse. Isso está em Mateus. Em Lucas fala 5 pardais por 2 asses. O que isso significa? Jesus estava dizendo, olha, eles vendem 2 pardais por 1 asse, mais 2 pardais por outro asse, e dá o 5º pardal de brinde, de tanto que o pardal era desvalorizado, uma ave desvalorizada. Mas Jesus fala aos discípulos, olha, vocês pensam que os pardais não valem nada, mas Deus os cuida, Deus os tem nos seus cuidados, e vocês valem muito mais do que os pardais. Mas o salmista não desvalorizou o pardal. O salmista disse, até o pardal, a ave que as pessoas pensam que é insignificante, que não vale nada, até ele encontrou casa no teu santuário, Deus. Então, você que pensa que você já não vale nada, você que as pessoas dizem que você não vale nada, que você pode ser entregue a qualquer um, entregue à morte, que você não vale mais a pena você viver. Você pode, como pardal, encontrar casa no abrigo de Deus. Por isso que o título da nossa mensagem é: o mundo pode desabar, mas eu sou guardado por Deus. Jesus então está trazendo para os seus discípulos a importância que nós temos para Deus. E Jesus usa não só os pardais, não só o fermento, mas Jesus usa até os cabelos da cabeça. Jesus diz para ele, os vossos cabelos das vossas cabeças são contados diante de Deus. Às vezes um cabelo seu cai, você nem se dá conta, mas Deus dá conta. Deus sabe que isso aconteceu. Deus percebe o simples movimento do mover do vento no teu cabelo, do cabelo teu que cai. Isso conta, isso é notado por Deus. E se o teu cabelo é notado por Deus, muito mais você e muito mais a tua alma. Mas Jesus traz uma coragem para os seus discípulos dizendo, o mundo pode desabar. O homem pode tentar tirar a tua vida,
Mas a estes homens, a estes cruéis que tentam tirar a tua vida, matar o teu corpo, mas depois não sabem, não podem fazer mais nada, não temam a eles. Vocês devem temer a Deus. Este sim pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Cuida da tua alma, cuida em ter relacionamento com Deus, é o que Jesus estava dizendo. E nesse mesmo texto Jesus disse assim: lembrem-se de me honrar como Senhor de vocês, não se envergonhem de mim, porque se vocês não se envergonharem de mim, se vocês manifestarem aos homens que vocês são meus discípulos, eu também me lembrarei de vocês, honrarei vocês diante dos anjos, eu farei menção de vocês diante dos anjos, não me neguem. Mas Jesus diz: mas aquele que me negar diante dos homens, certamente eu negarei diante dos anjos, ele não será lembrado. Tem tanta gente que fala de tanta coisa. Ontem mesmo eu mandei a mensagem para uma pessoa dizendo: olha, eu fui na tua página, você se diz cristã, você é esposa de um pastor, mas quando você menciona aí que você está feliz por mais uma data de casamento, um aniversário de casamento, teu marido é pastor, você se diz cristã. Em momento algum você deu glória a Deus, em momento algum você disse graças a Deus por este momento, louvado seja Deus por este momento. Até aqui Jesus nos ajudou, até que o Espírito Santo de Deus nos guiou, até que o poder de Deus nos envolveu, por isso estamos juntos. Não é por mérito teu, homem, que você está junto com a tua esposa. Não é por mérito teu, mulher, que você está junto com teu marido. Se você, cristão, cristã, estão juntos passando pelas agrúrias desta vida, pelo sofrimento desta vida, pelos ataques desta vida, e continuam juntos, são os cuidados de Deus por vocês. É Deus que está trabalhando nos corações de vocês para os unificar, os deixar juntos, os conservar juntos. Então eu disse a esta pessoa, e quando você vai a parabenizar teu filho e comemorar o aniversário do teu filho, em momento algum você deu glória a Deus, e agora quer dizer às pessoas para ir a uma igreja, para ir a tal lugar, adorar a Deus, se você no teu testemunho pessoal não fala de Jesus? Quantos crentes estão envergonhando o evangelho e estão se envergonhando de dizerem que são evangélicos, que servem a Cristo? Você vê de tudo nas páginas deles. Você vê homenagem a um amigo, homenagem a uma amiga, homenagem a pai e a mãe, mas nunca falam de Deus. A Bíblia diz que a tua boca só fala daquilo que está cheio o teu coração. Se você não fala de Jesus, é porque o teu coração não tem Jesus enchendo-o. Eu fui a uma página de uma pessoa no Instagram, pessoa cristã, e vi ali uma piadinha. E a piadinha é: se você rir, você não vai para o céu. E a piadinha tem ali uma pessoa dentro de um carro falando de Jesus ali, fazendo algumas encenações ali, de falar em línguas, de não sei o que tem, para criar piada envolvendo o Espírito Santo de Deus. E é um crente, é um cristão que tem isso. É um evangélico que tem isso. E eu fiquei tão triste, porque hoje a gente faz piadas do nome de Deus, faz piada do nome de Jesus. Mas quando você ora para o enfermo, ele continua enfermo. Quando você ora para o problemático, ele continua com os seus problemas. Porque você não tem poder nas tuas palavras, porque você não tem temor ao Espírito Santo de Deus, e ao invés de falar do poder de Deus somente, mistura tudo. Jesus não misturava tudo, Jesus não misturava as pessoas, ele falava com as pessoas de fase em fase, de lugar em lugar, de classificação em classificação. E quando ele fala daqueles que temem a Deus, daqueles que são servos de Deus, ele falava com dignidade. Me honrem diante dos homens.
Sejam santos diante dos homens. Busquem respeitar, busquem ter reverência. E então eu os representarei diante dos anjos, eu os honrarei diante dos anjos. É vergonhoso certos canais de crentes por aí. A mim não me importa se você fala de política, desde que você seja sensato no que fala. A mim não me importa se você fala de futebol, desde que você seja sensato do que fala. Mas Jesus precisa ser glorificado em todas as tuas atitudes. Jesus precisa ser glorificado em todas as tuas ações e nunca diminuído, nunca criticado, nunca zombado. As coisas de Deus são santas. O poder de Deus é santo, falar em língua é santo, a oração a Deus é santo, o nome de Deus é santo. Por isso que Jesus falou com aquela samaritana: o Pai procura adoradores. E será que Ele está achando adorador em mim e em você? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que não anda brincando com as coisas de Deus, com os versículos de Deus, com a palavra de Deus. Às vezes vemos pastores contando piadinhas no púlpito da igreja, inventando coisas no púlpito da igreja. Eu quero dizer para você que eu também fui assim. Eu também fui tolo, porque isso é tolice. Pastores fazendo brincadeiras no púlpito, isso é tolice. O reino de Deus é coisa séria, porque o maligno, ele não brinca. Jesus não disse que o diabo veio fazer joguinho com você. Ele disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se ele conseguir matar você, roubar a tua esperança e destruir a tua fé, ele estará fazendo com que Deus te lance no fogo do inferno junto com ele. E Deus quer livrar você. Este mundo está terrível, este mundo está mal, as ofertas são muitas, mas ofertas malignas, ofertas de Satanás. E tem muitos pastores, muita gente se deixando levar por isso. Tem quanta gente nas páginas sociais procurando uma igreja séria e diz: eu quero ir numa igreja séria. E alguém diz assim: ó, vai à igreja tal, ela tem paredes escuras. Mas eles fazem menção da palavra de Deus, menção da palavra de Deus, até no satanismo se faz, no candomblé se faz, nas seitas africanas se faz, no espiritismo se faz. Mas o importante é andar na luz, como ele na luz está. Eu não entendo por que as igrejas estão se tornando cada dia mais trevas, mais escuras, se a Bíblia nos diz que nós devemos ser luz, andar na luz, viver na luz, fazer obras da luz. Se tudo indica para você andar na luz, por que escurecer? Isaías, ele fala de uma fumaça que enchia o templo, mas era a fumaça da glória de Deus e não da fumaça de homens, dos planos, dos projetos do diabo que tem entrado nas igrejas cada dia mais sofisticadas, mas cada dia menos com a presença de Deus ou nada da presença de Deus. Temos que ser sinceros quando classificamos isto. Quando classificamos certas igrejas atuais com a igreja bíblica. Porque não acontece hoje o que acontecia no passado, se Deus é o mesmo, e tem muita gente repetindo: Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Será que é mesmo? Será que cremos em Deus como cria no passado? Como os apóstolos criam, como os discípulos criam no passado? Será que operamos o mesmo que eles operavam no passado? Hoje temos muito mais condições de deixar Deus operar na nossa vida, porque os paralíticos são muitos, os problemáticos são muitos. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, e o pecado está abundante hoje, mas a graça precisa superabundar. E por que a graça não está superabundante? Porque nós estamos buscando menos, porque nós estamos crendo menos, porque nós estamos nos tornando mesquinhos, estamos nos tornando na forma deste mundo, cada dia mais parecidos com o mundo. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, eu sou a verdade.
Jesus, ele não era dono da verdade. Ele era a própria e é a própria verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você às vezes não é liberto e liberta por não conhecer a verdade de Deus. Isaías, capítulo 51, versículo 7 e 8, te dá a entender do que eu estou falando. Isaías, versículo 7, do capítulo 51, diz assim: ouvi-me, vós que conheceis o que é reto, e o que é reto é Deus. Isaías está dizendo: ouvi-me, vós que conheceis Deus, que conheceis o que é reto, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Em cujo coração, e Jesus falou que nós temos que ter no coração e na mente a palavra de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo, conhecendo Deus. Vós, povo, em cujo coração está a minha lei, está a minha palavra. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Podem falar mal, podem ameaçar, podem dizer o que querem, mas vós que tendes a minha lei no vosso coração, ó povo meu, povo que me conhece, diz Deus, não temeis. Por isso o título da nossa mensagem: o mundo pode desabar, mas eu sou cuidado, eu sou guardado por Deus. Versículo 8 diz: pois a traça os roerá como a um vestido, a traça comerá estes homens que nos ameaçam, os roerá como um vestido, o bicho os comerá como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Isso pode acontecer conosco e deve sim, mas nós que temos a lei do Senhor guardado no nosso coração e nós que andamos segundo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, obedecendo a direção de Deus, nós que amamos a Deus e o conhecemos. Eu gosto de dizer que a palavra conhecer do hebraico é relacionar intimamente, é penetração, é Deus estar dentro de você e você estar em Deus, andando na luz, estando na luz, vivendo na luz e fazendo as obras da luz. Deus só tem compromisso com aqueles que o servem, aqueles que o buscam. Não essa história de todos são filhos de Deus, isso é um conto do diabo, uma conversa satânica. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas não filhos. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus e que andam em conformidade com a palavra de Deus. Diz a Bíblia: nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você não conhece Deus, não se relaciona com Deus, não anda com Deus, não faz obras que a Bíblia diz que você deve fazer, não tem a essência do Espírito Santo de Deus em você, você é filho do diabo. A Bíblia é que diz, eu não estou dizendo isso, a Bíblia é que diz, não sou eu que afirmo isso, é a palavra de Deus que afirma. E você precisa se converter, você precisa pedir perdão pelos teus pecados e buscar a Deus, senão o fogo do inferno é certo. Não tem como desfazer da palavra de Deus. Em João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aquele que é gerado de Deus, aquele que o Espírito Santo gerou em você, um novo homem, uma nova mulher, não vive pecando. Pelo contrário, rejeita o pecado. Antes o guarda, aí está em maiúsculo, aquele
que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. O que está dizendo João na sua primeira epístola? Todo aquele que é nascido, que é gerado do Espírito Santo de Deus, rejeita o pecado, não vive pecando, vive uma vida santa diante de Deus. E aquele que é nascido de Deus, aquele Jesus, poderoso e santo, é o que te guarda, para que você tenha uma vida intacta nesta terra e tenha direito à salvação eterna na pessoa de Cristo Jesus, para habitar com Ele para sempre. A decisão é tua, servir ou não servir a Deus. Este desejo tem que nascer dentro de você de servir ou não servir a Deus. Mas quando você diz, eu não quero, ou você não mostra que quer, não aparenta uma vida cristã, não vive uma vida cristã, você já está negando e será também negado nos céus. Você vai ouvir o apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, se você não aceitar a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Só Jesus Cristo salva. Por mais que os apóstolos foram bons, por mais que os discípulos foram bons, por mais que pessoas no passado das nossas vidas foram boas, elas não nos salvam e não devemos orar a elas e nem ficar prestando muita homenagem a elas como se elas fossem deuses das nossas vidas. Nós precisamos entender que quem salva é Jesus e ninguém mais. Você pode até procurar um outro Salvador, mas não o encontrará jamais. Só Jesus Cristo salva. Para você ter esta garantia, o mundo pode desabar, mas eu sou guardado por Deus. Você precisa de Jesus no teu coração, na tua mente. Precisa deixar Ele operar na tua vida e orar a Ele, interceder por Ele, clamar a Ele, e Ele ouvirá a tua oração. Deus te protegerá sempre, porque é promessa dEle. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço meu.